Eu tenho que ser sincero com vocês, algumas coisas aqui no canal eu analiso, vejo, converso e acabo acertando. Mas outras a gente simplesmente acerta por conta de conspirações do universo, alinhamento dos planetas. Porque ontem eu falei pra vocês que a relação do Ciro Nogueira com o Bolsonaro estava azedando. E que o Bolsonaro ia ver o Ciro Nogueira muito em breve como um traidor. E não é que no mesmo dia o Lula vai até o Piauí e lança uma bomba. Bomba entre aspas, porque ele falou que o casamento do Ciro Nogueira com o Bolsonaro vai durar menos do que a gente imagina. Eu vou contar toda essa história e o que o PT e o Lula e uma parte da esquerda está fazendo para arruinar esse casamento do Bolsonaro com o Ciro Nogueira. Porque o Ciro Nogueira ele está casado com o Bolsonaro. Mas vira e mexe tem algum amigo mais indiscreto que fica mandando para o Ciro Nogueira nudes do ex-presidente Lula. E Ciro Nogueira já disse que o Lula ele é irresistível, por isso que ele não quer nem conversar com o Lula. Porque se ele ver o Lula com aquela barba, ele vai ficar completamente suado. E aí não vai mais ter como Bolsonaro. Mas antes, clique no botão de gostei, eu vou explicar tudo para vocês e também torne-se membro do canal. Nós temos 2 vídeos sobre política por semana só para os membros e hoje é dia de vídeo para os membros. E como nós batemos 110 mil inscritos, muito obrigado. E também pelo fato de falarmos sobre Ciro Nogueira, o vídeo de hoje vai ser sobre ela, finalmente, a furacão da CPI, Denise Rocha. Eu estava ansioso por esse dia e ele finalmente chegou. Mas vamos recapitular os atritos entre Bolsonaro e Ciro Nogueira, porque os atritos já começaram, não somente com o presidente, mas com todo o governo. No início da semana, Ciro Nogueira se reuniu com o ministro Luiz Fux para tentar uma reaproximação entre o Planalto e o STF. Bolsonaro não gostou disso. Ciro Nogueira falou que foi lá para o STF conversar sobre os processos que ele tem, e são alguns. Só que Bolsonaro não engoliu essa desculpa. Fora isso, os outros ministros, principalmente militares, estão olhando com desconfiança para o Ciro Nogueira. É alguém estranho, chegou agora, já está sentado na janelinha, aparentemente não faz parte da patota, quer tomar cargos, tomar posições, e os militares não gostaram. E a culpa da PEC do voto impresso não ter passado recaiu sobre Ciro Nogueira. Ninguém do governo Bolsonaro fez um mínimo de esforço para isso, mas a culpa vai cair em cima de alguém e caiu em cima do Ciro Nogueira porque ele era presidente do PP e ele fechou a questão para que o PP votasse contra a PEC do voto impresso. Tanto que o direcionamento da bancada foi não. Alguns integrantes votaram sim, mas o direcionamento da PEC foi não e o Ciro Nogueira articulou para isso. Então é uma situação desconfortável que para virar uma boataria de traição não custa. E o Lula, o PT e alguns outros partidos de esquerda estão trabalhando para acelerar esse processo de ruptura. Porque nesses últimos dias o Lula esteve no Nordeste, conversando com lideranças, fechando algumas questões com o PSB, aquilo que nós já estávamos avaliando desde o ano passado, quando o PSB virou para o Ciro Gomes e falou assim, o João Campos, olha, nossa aliança foi uma aliança agora para as eleições de 2020. E eu falei, opa, cirista, a situação ficou estranha aí. Mas vamos voltar ao Lula. E além de fechar essas parcerias, costurar algumas coisas, o Lula tentou seduzir alguns integrantes do PP, o partido do Ciro Nogueira, a se aliarem a ele de novo. Então já começa a haver uma certa ruptura dentro do próprio PP, que nunca foi unido no Bolsonaro. Por exemplo, aqui em São Paulo, quem vai acabar sendo apoiado pelo PP não vai ser o candidato do Bolsonaro, possivelmente o Tarcísio, vai ser outro candidato. Em alguns locais, o PP é aliado inclusive de expoentes da esquerda, como no Maranhão. O PP é aliado de Flávio Dino. No Ceará também. Então há uma questão difícil. E isso aumenta ainda mais a possibilidade do Ciro Nogueira ser visto como um traidor. E o Lula falou em entrevista, olha, esse casamento do Ciro com o Bolsonaro ele vai durar menos do que se imagina. Porque com as pesquisas reiteradas confirmando que Bolsonaro perde no primeiro turno e com o Gilberto Kassab falando que o Bolsonaro pode ser que fique fora porque ele não faz as alianças regionais, isso vai ser um assunto para um outro vídeo, então se inscreva no canal, possivelmente hoje ou amanhã, mas eu tenho que falar dessa fala do Kassab. Fica difícil. E aí o que vai acontecer? Toda a responsabilidade, o telefone está até tocando, toda a responsabilidade vai cair em cima do Ciro Nogueira. Porque os aliados de Bolsonaro, os militares vão falar, olha, Ciro Nogueira é presidente do PP, tudo bem que ele deixou, mas ele continua sendo influente do PP. Ele vai falar assim, olha,
o seu ministro da Casa Civil não está trabalhando para que haja uma unidade do partido. E esse boato, que uma ala do PP está de olho em Lula, já ocorre há muito tempo. Há muito tempo. Não vai durar esse casamento. Não vai durar, pessoal. Porque o Bolsonaro, como eu mostrei ontem para vocês, ele não precisa de nada de concreto, uma traição, ficou explícito para romper com alguém. Ele só precisa ter uma suposição na cabeça dele. Ele tirou o Gustavo Bebiano do governo. O Gustavo Bebiano, falecido no ano passado, que era secretário do Bolsonaro, foi um braço direito do presidente da República durante toda a campanha eleitoral. Ele simplesmente tirou porque ele começou a acreditar que o Bebiano estava conspirando contra o Flávio para colocar o suplente, que era o Paulo Marinho. Paulo Marinho, que é pai do André Marinho do Pânico, que cedeu a casa para o Bolsonaro no Rio de Janeiro para ser o QG eleitoral dele. O Bolsonaro acreditou que o Bebiano, por ser amigo do Paulo Marinho, ficava trabalhando pelo caso Fabrício Queiroz para minar o Flávio Bolsonaro para que ele fosse afastado. Completamente zureta. Então ele pode acreditar, e não é impossível, que o Ciro Nogueira esteja nos bastidores facilitando a volta do Lula ou facilitando alianças do PP com o Lula, minando o governo Bolsonaro, visando 2022. Haja vista que o Bolsonaro não descola, não voa, não decola nas campanhas eleitorais. Nas campanhas não, nas pesquisas eleitorais. E o Bolsonaro pode começar a achar, opa, esses caras do PP, eles estão abandonando o barco porque eles sabem que eu vou perder, então eles vão me prejudicar. É a paranoia absurda, principalmente quando você sente que está no fim, como o Bolsonaro sabe que ele está. E o problema é que não é somente uma questão eleitoral para o Bolsonaro. Não é somente uma questão de ego, ser o primeiro presidente a perder a reeleição. Bolsonaro sabe que a liberdade dele está em jogo. E não somente isso, a liberdade dos filhos dele. Porque se Bolsonaro não estiver na presidência da República, como que ele vai intervir na Polícia Federal para que a investigação com Flávio Bolsonaro não avance? Como que ele vai intervir para que os inquéritos contra o Carluccio também não avancem? E os inquéritos contra ele? Porque se ele sair, Aras também sai. O que vai impedir? Nada. O único que ficará solto vai ser o Eduardo Bolsonaro, que é o que mais precisaria ficar preso. Mas isso aí é outra história. Então a liberdade e a segurança dele e da família passa pela eleição de 22. Passa pela eleição de 22. E a cabeça conspiratória de Bolsonaro começa a fervilhar. Ontem ele falou também. Tem dias que são muito tensos. E a gente não pode esquecer que Bolsonaro disse uma vez que ele acorda chorando no meio da noite. E que ele dorme armado. E as más línguas falam que ele dorme com a pistola do Hélio Negão ao lado. Por que ele vai dormir com a pistola do Hélio Negão ao lado se ele está no lugar mais seguro do país, que é o Palácio da Alvorada? Ele é paranoico, ele é conspiratório. E aqueles que não são aliados são inimigos. E aliados de Bolsonaro, somente os familiares. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.